noite, Que bom de receber aqui, Agatha. tudo bem? Que bom receber esse convite. Então, hoje eu quero que você fale um pouco sobre você. Quero também que você fale onde me conhece, como você me conheceu. Então, né? Boa noite, pessoal. Eu sou a Agatha, sou aluna da Jamila. Encontrei a Jamila por acaso no Instagram, em anúncios, né? Normais. Eu estava vendo Instagram normal e aí apareceu. E me interessei pelo trabalho dela, entrei no perfil, achei interessante e resolvi testar. E tá dando super certo. Que legal. E sua história é diferente, né, Agatha? Porque quero que você fale, né, você não passou pela gestação, mas ficou com a diátese. Conta um pouquinho isso aqui. Isso. Antes da pandemia, né? Antes de a gente passar pela pandemia, eu era bem magrinha e tal, não tinha quase nada de barriga, mas eu tinha estômago alto, já. E eu nunca tinha me preocupado, porque não me incomodava, não tanto quanto atualmente. E aí, durante a pandemia, né? Ficou todo mundo em casa, enfim, eu ganhei peso. E eu ganhei 14 quilos e, consequentemente, a diástase apareceu e eu não percebi. Primeiro porque eu não sabia da existência de diástase, né? E aí ela foi aparecendo e foi se complicando. Então, eu nunca passei por uma gestação e o meu caso foi realmente ganho de peso. E aí foi se acumulando, né? Na região da barriga, principalmente, o peso que eu fui ganhando. E começou a me incomodar, principalmente porque eu sou de Maceió, então eu vivo na praia praticamente. E aí começou a me incomodar o fato de usar biquíni e ver que estava muito diferente do que era antes. E aí foi quando eu comecei a me preocupar e tentar exercícios físicos, alguns exercícios mais específicos. Eu sempre gostei muito de dança, mas claramente não resolveu, né? Então, você já fazia outros exercícios antes de começar o Pai de Astas. Uhum, sim. Eu fazia dança, depois eu parei, né, de fazer a dança, porque ficou distante da minha casa, enfim, ficou ruim na minha rotina. E aí, há quase um ano, eu fui fazer musculação. Não é um exercício que era de minha primeira escolha, mas era o mais prático. E eu fui fazer musculação e tinha muito abdominal, né, no meu plano. E eu continuei fazendo, achando que era aquilo, né, que ia resolver. E às vezes eu ia para academia, eu sentia que realmente algumas coisas estavam melhorando, né, eu perdi peso e tudo mais. Só que a parte da barriga, ela estava sempre igual. E aí eu comecei a achar que não era muito normal, mas não tinha a ideia de que eu estava com diástase. E aí esse ano, né, agora no finalzinho no começo, né, na verdade, de janeiro, eu encontrei o perfil da Jamila e eu entendi o que realmente tinha acontecido. E aí eu passei pela jornada, né, do Vai Diástase e resolvi, né, fazer as aulas, né? E aí eu já estou na segunda fase. E a primeira, assim, já me surpreendeu bastante, porque eu perdi muito, né, para a minha primeira avaliação. Exatamente, essa sou eu. Foi a primeira foto que eu tirei, né? Foi Jamila, e depois eu tirei para fazer as comparações na reavaliação. E eu tirei com a mesma roupa, no mesmo lugar. E assim, eu já percebi algumas diferenças, mas olhando para as fotos é que eu percebi muito mais. Porque ficou mais nítido, né? A posição, né? Lateralizada, de costas, de frente. E aí eu vi que a minha cintura estava voltando, que eu tinha a cintura muito marcada, e depois ela, pela diástase, né? Abri, ela foi meio que sumindo. E aí eu percebi que estava voltando, percebi que estava organizando novamente. E aí a parte, principalmente essa parte embaixo, né, eu percebi que diminuiu muito, tanto que eu tinha 100, né, Jamila, quando a gente fez a avaliação, e aí agora eu estava, né, na reavaliação eu estava com 90. E eu acho que já diminuiu bastante. Mas aí eu ainda tenho algumas semanas, né, da segunda fase, para poder fazer uma nova avaliação para saber. Ai, que legal, olha só, gente, que interessante, né? Porque a Agatha, ela finalizou a primeira fase, esse resultado incrível, 10 centímetros em 4 semanas, é muita coisa mesmo. Sim. Parabéns, tá, Agatha? Pela sua dedicação Obrigada. aos treinos, primeiramente.
E, olha só, ela já está na segunda fase, então já perdendo mais. Então, isso aqui talvez tá até desatualizada essa informação, né? Depois que ela terminar todo o protocolo, que são 12 semanas, ela vai voltar aqui para conversar e contar qual foi essa evolução. Que legal, Agatha. E é interessante você falar isso, porque a maioria das mulheres acha que só a mãe, né, que passou pela gestação, que realmente é mais comum a mãe ter diástase. Porém, olha só, o seu caso foi um aumento do peso que resultou na diástase. Fora a barriga que te incomodava, o que você sentia que você tinha que te incomodava a ponto de você achar que era a diástase? Muita dor nas costas. Era, assim, um dos sintomas que eu mais sentia, dor nas costas, e melhorou muito. Claro que hoje ainda tem um pouquinho, mas, assim, em relação ao que era no começo, né, do tratamento, tem muita diferença já. Eu sentia também muita prisão de ventre. Então, assim, isso tudo também tem muita questão com a minha alimentação, que melhorou bastante agora, né? Mas antes, quando eu não estava tão focada, né, vamos dizer assim, isso estava sendo muito problemático para mim, porque eu pensava, né, se eu estou fazendo um exercício, e eu achava que eu até estava machucando a coluna, né, a lombar, nos exercícios que eu fazia, e não estava. Só que quando eu encontrei você, que eu percebi que eu fazia muito exercício de impacto e abdominal, eu percebi que eu estava piorando a minha situação. E aí eu tirei, logo de início, assim, a primeira semana eu lembro que quando teve o Body Action, eu comecei a assistir as aulas e eu fui vendo, né, o que eu estava fazendo, que era um problema, pelo menos naquele momento, né, no momento de tratamento, eu tirei de imediato, assim, eu fui para academia no outro dia, eu lembro que eu cheguei lá para minha personal e disse, olha, eu estou com diástase e eu não posso fazer esses exercícios específicos. Tinha muito jump no meu plano, tinha muito agachamento com salto, então eu tirei. E aí ela até perguntou, né, como é que eu fiquei sabendo, eu expliquei. E aí eu disse para ela que eu não ia fazer, porque eu realmente queria tratar isso. E aí eu parei, né, na mesma semana eu parei, eu acho que uns 2 dias depois. Eu parei e aí eu fui substituindo. Então, o que eu fazia, né, antes, com esses exercícios eu tirei e fui fazendo mais exercícios de fortalecimento. Então, eu substituí pela respiração. E aí eu fazia muita prancha, né, que tem no Body Action. E aí eu fazia a prancha para elevar e fazer o exercício de respiração. Então, eu troquei, substituí, né, para também voltar a ter um controle da minha respiração. Eu já tinha uma respiração mais nessa de costela, né, de elevar e voltar, mas eu não tinha tanto controle. E depois do Body Action eu consegui controlar isso melhor. Hoje eu sinto que a minha respiração está bem diferente. Eu tinha muita dificuldade de respirar, até fazendo exercícios na academia. E aí eu fui aprendendo até que eu consegui realmente entender como é que fazia. E aí não tá 100%, porque, de novo, né, tô na segunda fase ainda tem mais uma, mas melhorou muito. Melhorou, assim, drasticamente, eu percebo a diferença. Eu acho que eu percebi a diferença já na primeira semana, principalmente na questão de disposição para fazer os exercícios. Também comecei, dentro do programa já, né, comecei a fazer os exercícios de funcional, né, que você deixa lá o plano, e aí eu comecei a fazer, então também deu muita diferença. E a parte de alimentação, né? Melhorar, e fui evoluindo também nisso. Já estava melhor, claro, mas ter um acompanhamento também faz diferença. Então, eu já fui evoluindo, e aí, assim, é um conjunto de coisas. Não é só um detalhe. Você tem que ir pelas orientações. E também, assim, seguir exatamente o que você disse, né, na primeira vez que a gente se falou, que você trouxe, né, o que realmente eu precisava fazer, e seguir exatamente aquilo fez toda a diferença também. E também não adiantava fazer nada solto e não ter resultado. Então, isso também foi muito importante. Exatamente, né, Agatha? E é muito bom que você, desde o início, entendeu o que estava acontecendo com o seu corpo, né? Tô vendo aqui as meninas, Catiana colocando, passou pela gestação, então provavelmente ficou assim com a diástase, ainda mais se você identifica com alguns sintomas. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa acha que vai conseguir sozinha.
vendo um vídeo ali, outro aqui, e é um caso, Foi o meu assim, caso. de reabilitação, né? Precisa de ter um acompanhamento, quem curta muito o caminho. O profissional, ele faz exatamente isso. Ele estudou, especializou, né? Assim como a Agatha também, né? Que você fala da sua profissão, o que você faz. Você encurta o caminho, né? Não adianta eu querer fazer um trabalho dela que ela estudou todo o tempo para fazer. Ela é uma profissional habilitada para isso. Então, às vezes eu falo, não vou pagar ali uma terapia. Não, deixa eu pegar um vídeo aqui na internet e vou tentar resolver minha situação. Eu posso, além de não resolver, eu posso piorar a minha situação, porque talvez aquilo ali não é para mim. Talvez aquilo ali é bom, é o que eu sempre falo. Não existe exercício ruim, não é o cross que é errado, é o seu momento. Aí talvez aquilo ali é bom, só que não é bom para minha situação. Aí uma coisa que poderia melhorar tão rapidamente, atraso porque eu tentei ir pelo outro caminho. Então é muito importante, sabe, a gente saber, nossa, se tem um profissional para isso, eu preciso seguir. Isso é bem interessante, é muito legal que você entendeu isso, veio, olha só, em 4 semanas já menos 10 centímetros de barriga. Olha que coisa maravilhosa. Foi uma diferença assim, muito grande. Eu percebi muito também o conforto das roupas, né? Eu tô usando a mesma numeração, né? 38 ainda, mas eu percebo que tá muito mais confortável. Antes tinha roupas que eu colocava e quando eu fechava eu sentia aquele incômodozinho. Mas agora tá, tipo, muito tranquilo de fechar a roupa, de sentar com aquela roupa, ver que não tá aquela coisa apertada, sufocando. E outra coisa também, né, que é importante eu mencionar foi que antes de encontrar você eu tinha feito alguns procedimentos, né, estéticos. E aí um deles eu acabei tendo que utilizar a cinta. E aí eu tava 2 meses usando, né? Eu tinha feito no finalzinho ali de outubro. E aí eu usei novembro e dezembro. E aí quando eu encontrei você em janeiro, a primeira coisa que eu lembro que uma das primeiras coisas que você falou foi sobre a cinta. E eu fiquei assim, porque na hora eu tava usando a cinta. E aí na mesma hora eu tirei, né? Eu fiquei, não, eu preciso tirar pra entender isso aqui. Aí eu tirei, comecei a parar de usar mesmo. O primeiro dia eu confesso que eu fiquei um pouco cética. E aí eu fiquei, não, eu vou continuar porque faz parte daquilo que eu paguei para fazer, né? Aquele procedimento. Mas aí depois eu disse, não, vamos realmente testar e ver se faz diferença, porque a princípio eu tive a falsa sensação, né, de que eu estava tendo mais postura, de que eu estava tendo realmente, estava diminuindo porque comprime muito, né? Mas aí depois eu percebi que talvez aquilo ali estivesse mais atrapalhando do que ajudando, principalmente porque incomodava muito na respiração. E aí eu tirei, né, de vez, já na primeira semana também eu tirei de vez e comecei a fazer os exercícios que a gente acompanha junto com você, né, na primeira jornada, e aí logo em seguida eu já fui para turma. E assim, eu pensei muito como um investimento, porque um investimento a longo prazo, né? Porque eu sei que eu estou fazendo agora, mas eu sei que isso futuramente ainda vai estar dando resultado. Então, assim, é um esforço que vale muito a pena. Tanto seguir o protocolo, né, certinho, quanto a parte de, assim, eu lembro que uma vez você deu até o exemplo, né, na época da minha jornada, que foi assim, às vezes você gasta ali com uma coisa que talvez você não esteja precisando, que talvez você queira, mas que é muito, não é tão urgente. E aí você deixa as coisas mais importantes, né, principalmente saúde, porque é uma questão de saúde, para depois. E foi exatamente esse pensamento que me fez, assim, decidir fazer o By the Ashley, porque a princípio eu fiquei, não, depois eu faço, eu fiz a primeira jornada, já entendi o que eu tenho, depois eu faço. E aí nos últimos dias eu fiquei, eu acho que faz sentido. E é um investimento a longo prazo, então vamos fazer. E aí eu fiz, já no primeiro dia comecei a alimentação novamente, né, o funcional, tudo foi juntando até ter os resultados que eu tô tendo até agora, né? E eu sei, né, eu tenho certeza que a terceira fase eu ainda vou ter resultados e depois ainda vou continuar tendo. Porque é uma coisa que realmente eu não consigo mais, assim, me ver sem. Tanto que a minha respiração, eu percebo que ela mudou o dia inteiro, não é só na hora do exercício. Sentada, em pé, andando, enfim, eu percebo que eu tô com um movimento de respiração diferente. A postura também mudou muito. Esses dias, inclusive, eu fui refazer, né, minha avaliação na academia e foi uma coisa que a instrutora comentou, que a minha postura estava muito melhor em comparação à anterior.
ela até perguntou, você está fazendo o tratamento que você tinha dito que ia fazer? Eu falei que sim. Ela disse, então tá super ajudando, porque realmente sua postura melhorou, a questão do seu estômago, né, diminuiu bastante, a parte da barriga também, e eu percebi que a sua cintura está um pouquinho mais marcada, e realmente quando ela fez a medição, realmente estava. Eu já tinha visto com você, porque a gente fez, né, a reavaliação, já tinha aparecido, mas aí, fazendo com ela, a gente percebeu também. E com você, quando eu fiz a reavaliação, eu tinha perdido 1 centímetro, né, de cintura. E aí eu fiz essa reavaliação na academia, eu percebi que eu perdi mais 1, então já foram 2. Então, assim, pra mim, é muito bom ver isso, né, ver a minha cintura voltando, que era uma coisa que era bem marcadinha no meu corpo, e aí meio que foi sumindo. E eu sei que não foi do nada, né, claro, mas era uma coisa que fazia muita diferença pra mim. E ver isso retornando, ver o meu corpo voltando, né, ao normal dele, vamos dizer assim, porque nunca passei por uma gestação e acabei tendo uma condição que geralmente quem passou por uma gestação tem. Eu achei estranho a princípio, mas eu lembro que eu fiz essa pergunta para você e você disse que era sim possível, então me tranquilizou de saber que era uma coisa que poderia acontecer e que infelizmente aconteceu comigo, mas que tinha solução. E aí era ir para os protocolos, né, que é o que a gente está fazendo. Exatamente. E interessante você falar sobre isso, né, do procedimento estético, que você precisou usar a cinta. E de fato, né, a cinta traz aquela falsa segurança, porque é aquele efeito Cinderela mesmo, né? Comprime tudo, você acha que está ali afinando a cintura, mas a cinta ela faz o trabalho do músculo, então deixa a barriga ainda mais flácida, além de melhorar, de piorar a postura, de causar escape muitas vezes, se o assoalho pélvico já estiver fraco, que é o caso das mamães. Então, assim, bem interessante que você aí valeu a pena, né? Sim, sim, muito. Eu ainda tenho a cinta, né? E às vezes eu olho assim pra ela e eu, como é que eu passei 2 meses utilizando isso? É muito desconfortável, Agatha, vamos falar a verdade. Teve uma menina que até uma aluna lá que entrou até nessa turma, ela usava 2 cintas. Eu falei, meu Deus. Uma só já é muito incômodo. Muito incômodo. E assim, quando você coloca, na hora que tira, você... o que acontece quando coloca a cinta? Fica tudo comprimido. Aí quando tira, joga o abdômen todo para frente, causando ainda um fator maior, que é o aumento ainda mais da pressão intraabdominal. Isso, era exatamente o que eu sentia, porque eu usava o dia inteiro, né? Eu colocava de manhã, ia trabalhar e só tirava à noite quando eu chegava. E aí eu percebia que o dia inteiro eu estava ali com postura e tudo mais. Só que era tão incômodo, mas eu pensava, não, faz parte do tratamento. Eu preciso continuar. Isso antes, né, do bariátrico. E aí, quando eu chegava, que eu tirava, eu ficava, acho que é uma coisa para se esperar. E aí, mais à frente, eu vi que não era bem daquele jeito. Claro que, assim, foi uma coisa que não foi invasiva, não foi uma cirurgia, mas... de qualquer forma, é um investimento, e não é que não valeu a pena, né, porque em algumas coisas, realmente, em alguns aspectos, me ajudou sim, mas essa parte não era para mim. Então, talvez, se eu não tivesse utilizado, né, naqueles 2 meses, eu já soubesse que eu estava com diástase, enfim, talvez o procedimento teria sido outro, mas naquele momento eu não sabia. Então, eu fui para o que eu achei que era funcional. E aí, quando eu encontrei o bariátrico, eu percebi que não, que tinha alguma coisa errada e eu precisava mudar algumas coisas. E aí foi quando eu comecei a ver o que é que eu estava fazendo de errado. Então, o uso da cinta, exercício com impacto, principalmente jump, essas coisas, eles tinham muito na minha rotina. Então, foram coisas que eu fui tirando. Melhorar, tomar água até. Eu já tomo bastante água, mas eu aumentei a quantidade, fui aumentando, principalmente pelo plano alimentar que a gente recebe, né? E isso também ajuda bastante, porque a gente aprende a comer também, né? E isso vai juntando várias áreas, né, de trabalho e dando resultado. A parte psicológica também é muito importante. Eu sou psicóloga, então eu sei o quanto isso é importante. Você precisa ter muito ciente de que você não vai começar hoje e amanhã você vai ter resultado. Mas eu tenho resultado em 4 semanas e eu acho um tempo muito curto. Para ter um resultado tão bom quanto eu tive, eu acho que é assim, um tempo curto. Agora, claro que depende da sua dedicação e do que você está disposta a fazer. A substituir, tirar da rotina, enfim.
Mas o lado psicológico também conta muito, porque às vezes a gente já tá tão assim, eu não consigo, eu vejo todo mundo conseguindo e só eu que não. E aí, quando você entende o que você está passando, aí sim, você tem um norte. Mas até você chegar nesse ponto, às vezes você vai vendo ali várias coisas e vai testando, e às vezes tá só piorando o caso ao invés de ajudar. Exatamente. E tudo serve para o aprendizado, é o que eu falo. Todas as pessoas que estão fazendo alguma coisa, mesmo quem está usando cinta, quem compra remédio, essa pessoa está buscando melhorar. Então já é um grande passo. Só que muitas vezes é aquela lei do menor esforço, né? Se fala que é ali o remédio para tomar e eu não preciso exercitar, eu não vou fazer. Eu vou preferir esse caminho mais fácil. A gente sabe que toda grande conquista requer um certo esforço. É claro que para algumas pessoas mais, para outras menos. Mas precisa de um esforço. Quanto tempo que você tirava ali para... E nem é tanto, assim, é um esforço? É, porque é o conjunto também, é o que a Agatha falou. Não adianta nós olharmos para um lado isolado. É a alimentação, o exercício, a ingestão de água, tudo isso precisa se contar. Mas sobre os exercícios, quanto tempo que você tirava ali para fazer? Como você se organizava? Se organiza, né, que você ainda está no processo. Musculação, eu faço 1h30, né? E agora eu tenho um treino personalizado, inclusive, justamente sem movimento, sem exercício de impacto, sem abdominais, até para conciliar. E do Badiashile eu tenho aula completa, né? E aí ela dura 20 minutos, mais ou menos. Inclusive, eu acabei de fazer a de hoje. E a de manutenção, que dura 5, 6 minutos por aula. E eu tô com o funcional também, né? Então, o funcional dependendo da aula, mas geralmente 15 minutos. Acho que a mais longa que eu peguei devia ter uns 18 minutos, 20. E são exercícios muito práticos, dá para fazer em casa, dá para fazer com o peso do próprio corpo, né? E realmente dá muito resultado. Eu lembro que a primeira aula que eu fiz no funcional, sua, eu fiquei suando assim, eu nunca tinha suado daquele jeito. Mas foi uma aula que eu fiquei assim, essa. Se eu seguir isso aqui, vai dar certo. Então, eu fui juntando tudo que tinha lá, né? Ia ver também cardápio, essas coisas. E você chegou a fazer as massagens? Foi isso, a minha gestão do tempo. Você chegou a fazer as massagens lá do protocolo? Sim, todos os dias, as massagens eu faço também, as massagens moduladoras. E aí, como eu faço todo dia, eu geralmente vario as áreas, né? Então, tem dia que eu faço abdômen, tem dia que eu faço flanco, tem dia que eu faço culote, braço, enfim, para movimentar o corpo inteiro. Então, isso também faz parte, né? E tem as aulas com corismo também, que dura 5 minutos no máximo. A mais longa que eu peguei foi 5 minutos. E são aulas também completas, né? E a de manutenção da semana. Então, é uma por semana. E coisas que dá para fazer em casa. Então, assim, você não precisa sair de casa para fazer, o que é muito bom, porque depende da rotina da pessoa. A minha, por exemplo, como é um pouco mais corrida, mais agitada, eu não consigo sair de casa 2 vezes, por exemplo, para fazer exercício. Então, ter um exercício que eu consigo fazer em casa é muito bom. Teve uma aula, né, até que eu peguei, que você estava utilizando um peso, só que aí você falou sobre a gente substituir por garrafa, com água, com areia, enfim. Então, isso são coisas que a gente tem em casa, é coisa que realmente é muito prático. E aí deu super certo. Mas geralmente é com o peso do próprio corpo, dura 20, 18 minutos. Dá para fazer. Dá para fazer qualquer horário, inclusive. Eu geralmente faço de manhã. Mas no dia que eu não consigo fazer de manhã, eu faço à tarde ou à noite. Então, dá para conciliar super com a nossa rotina. Exatamente. Né? É o tempo que muitas vezes a gente fica rolando o telefone. Eu falo que é tudo questão de prioridade, é o que você falou. Quando algo é prioridade, às vezes a pessoa quer, todas querem. Eu pergunto a gente quem quer perder barriga, afinar a cintura, 100% vai falar que sim, mas o que está disposta, sabe? Porque tudo requer ali você tirar 5, 10, 15 minutos por dia para se cuidar, você tirar ali, dar prioridade mesmo, porque tudo é questão de prioridade. Nós mulheres sabemos, quando algo é realmente importante para a gente dá um jeitinho e faz. Mas aquilo tem que ser de fato importante. Eu realmente preciso colocar como objetivo. E que bom, né? Você entrou na primeira turma, já está aqui colhendo os resultados. Qual a diferença, né, da Agatha que entrou para a Agatha de agora, que está na metade do caminho ainda do processo, do tratamento?
Quando eu entrei, eu lembro que eu estava muito animada para começar. E o primeiro dia eu percebi que, assim, eu fiz a aula e eu não consegui fazer o vácuo. E aí eu fiquei, eu não vou conseguir fazer isso. Mas, logo em seguida eu pensei, mas é o primeiro dia. E são 3 fases. Então, claro que eu vou conseguir. E hoje eu percebo que eu consigo fazer o vácuo tranquilamente, que eu consigo realmente prender a respiração, fazer certinho, né? Principalmente a questão de juntar, né, o assoalho pélvico e o abdômen, fechar realmente, coisa que eu não tinha controle antes. E também tem o fato de que, assim, tem dias que, pela rotina, claro, eu tô exausta, cansada e tal, mas eu penso, não, vamos fazer. 5 minutos, eu faço rapidinho, tomo banho e vou dormir. Geralmente, quando eu não consigo fazer de manhã, né? E isso, para mim, assim, soa muito como uma questão de disciplina também, né? Porque não adiantava eu dizer, não, vamos fazer e não fazer e esperar o resultado, né? Eu só tive resultado porque eu realmente fiz. Então, percebo que a minha disciplina também melhorou muito, porque todos os dias é religioso, eu tenho que fazer. Eu paro, né, em algum momento do meu dia para fazer. Se eu não consigo de manhã ou à tarde, à noite antes de dormir. Não tem desculpa, assim, de não fazer. Só uma vez que eu acho que até comentei com você, que eu disse, Jamila, eu não consegui fazer hoje, mas como foi um dia só, eu segui normal. E, inclusive, a sua orientação também, né, o seu acompanhamento de perto também faz toda a diferença, porque não fica nada solto. Então, assim, saber que eu não consegui fazer aquele dia, mas que eu podia seguir normalmente, foi ótimo. Porque se tivesse solto, eu poderia pensar, não, vou ter que voltar tudo de novo. E não precisava. Então, assim, são casos e casos, né? O meu caso não precisou, mas talvez outros casos precisem, não sei. Mas o seu acompanhamento é o que dá essa diferença, porque aí você vai vendo, né, o que cada um está precisando. Então, assim, é um grupo de bastante gente, né? Tem muitas meninas, e a gente conversa muito, né? Você vê que a gente fica lá conversando muito, a gente compartilha muita informação, mas você sempre está ali tirando as dúvidas, você sempre está dando o suporte, então isso também, para mim, foi muito importante, porque outras vezes eu tentei fazer outras coisas, né? Como eu já citei, e eu não tive acompanhamento. Então, eu estava muito só. E aí eu achava que era um problema só meu, né? Eu achava que só eu tinha aqui, eu achava que só eu não estava conseguindo. E na verdade não, tem muitas meninas, né? Muitas mulheres que estão passando pela mesma situação e quando a gente está lá conversando, quando a gente está lá se apoiando, é muito fácil, muito mais fácil, na verdade, a gente conseguir manter. Porque a motivação também vindo das outras, né? Eu lembro que quando eu coloquei a minha foto, as meninas falaram, nossa, muita diferença, eu acabei de começar, isso me motivou. E as fotos de outras pessoas também me motivou. Eu acho que é Magali, o nome de uma das meninas que mandou a foto. E eu fiquei assim, impressionada com o resultado dela e pensei, é isso, cada um no seu tempo, cada um com o seu resultado, mas todos estão tendo. Então isso também faz muita diferença. A comunidade, que era uma coisa que antes eu não tinha, uma comunidade de pessoas para conversar sobre o problema. E me senti muito só no começo, né, antes do Badiastas. E aí, quando eu comecei para agora, percebi que a gente realmente faz umas conexões legais com as meninas e a gente vai conversando e não se sentir só também, ver que você não está passando por aquilo sozinho. E que é possível, né, fazer. Então, isso também deu uma grande diferença no tratamento. Que legal, e exatamente isso, né? A comunidade ali é o grande ouro, porque uma puxa a outra. Se a gente estiver sozinha, não, mas quando talvez aquele dia que a gente está desanimada e você vê ali que uma outra postou aquele prato de comida, né? Que são mulheres de todos os lugares, né? Fora do Brasil, aqui do Brasil, então a gente vê a diversidade também alimentar. Então é bem legal que motiva muito. Isso, a gente troca muita receita, né? Às vezes alguém posta uma coisa lá e pergunta como é que você faz, e a gente começa a comer melhor até porque a outra faz uma coisa muito legal e está disposta a testar. E a gente vai tendo resultados, né? Também na questão da alimentação, que, na minha opinião, é a parte mais complicada para mim, porque é muito difícil você ter uma alimentação mais regrada hoje, por conta de horários, por conta de rotina mesmo. Então, também uma coisa que me ajudou muito foi começar a cozinhar para a semana. E aí começar a congelar algumas porções. Foi uma dica que, inclusive, você me deu na avaliação. E as meninas também falam muito sobre isso no grupo.
e começar a cozinhar, né, para um período maior, principalmente eu que trabalho fora, né, então eu preciso levar almoço, levar lanche, enfim, não é que eu preciso, mas assim, eu prefiro, porque levando o que eu levo de casa, eu sei exatamente o que eu estou comendo e eu sei o que eu vou comer e a forma que eu vou comer, porque também comer fora atrapalha muito. Não porque não posso uma vez, é muito tranquilo, mas assim, todos os dias ou a longo prazo, isso dá uma diferença muito grande. Então eu prefiro, né, tá sempre com a minha comida, eu preparei. Então eu sei o que foi ali, eu sei o que, é que tem ali e substituir algumas coisas também, adicionar outras, né, e, enfim. Fui adaptando também para o meu gosto, também tem isso, né, o gosto de cada um. Fui adaptando e fui vendo que algumas coisas eu podia aproveitar, outras coisas eu podia dar uma modificada para que eu realmente gostasse. Porque gostar de comer saudável, para mim, é a parte mais difícil. Não é que é impossível, eu sempre tive uma alimentação legal, porém, em algum momento, desregulou muito. E aí, agora que eu estou voltando, né, a fazer essa rotina de alimentação, eu estou me sentindo mais desafiada. Mas não está sendo possível e isso está sendo muito bom até para pensar a longo prazo, né, o que eu quero viver daqui a um tempo. Então, fazendo de agora, eu sei que eu vou ter resultado lá na frente. Assim como os exercícios também. Antes eu era uma pessoa mais parada, né? Eu fiquei, eu acho, uns 2 anos sem fazer exercício, que foi o ano da pandemia. E eu acho que o ano seguinte também, se eu não me engano. Mas depois que eu voltei a fazer exercício, eu percebi que realmente, assim, eu precisava, porque isso regulava muita coisa em mim, né? Sono, alimentação também, e a minha disposição para o dia. E aí fazer o Biodigest acabou juntando também nessa parte. Eu percebi que realmente tem resultado. Então, assim, foi uma transformação um investimento por que vale muito inteiro, a pena. né? Sim. E é um investimento que vale muito a pena, porque você tem um acompanhamento muito completo, né? Tem você, tem a nutricionista, tem a psicóloga, e a gente consegue tirar dúvidas, né, com todo mundo, a qualquer momento. Então, claro, tem horários e tudo mais, mas a gente consegue tirar essas dúvidas, não fica assim, eu acho isso, será que é? E você tem para quem perguntar, e realmente tirar aquela dúvida. Então, eu acho que isso também é muito importante, porque você não fica ali só achando. Vai ter alguém que vai responder aquela pergunta. Então, isso também fez toda a diferença. Ah, que legal. E o que você falaria hoje para essas mulheres, ou até mesmo para você, quando você começou nessa primeira, com 10 centímetros de barriga a mais, essa mulher que queria melhorar, o que você falaria para essa pessoa que iniciou o ano querendo mudança? Eu lembro que eu falei realmente, depois que teve a jornada, que a gente marcou a avaliação, eu tive a avaliação com você e eu falei que eu ia começar no mesmo dia. Porque eu pensei, eu não vou esperar para amanhã. O que eu já sei, que eu já posso começar. Vou fazer agora. Com o que eu tenho, do jeito que eu consigo. E aí eu lembro que eu fui para um cantinho, né? Eu faço geralmente o exercício no quarto mesmo. E aí eu fui para o cantinho do meu quarto, coloquei um tapetinho, deitei e eu vi que eu não consegui fazer o vácuo. Aí eu fiquei, calma, é o primeiro dia, vai dar certo. Porque eu vi alguns comentários das meninas falando que não consegue fazer o vácuo. Gente, vocês aprendem. Por experiência própria, a gente aprende a fazer. É muito, assim, autoexplicativo e também a instrução da Jamila. Exatamente o que você precisa fazer para ir conseguindo. Então, os primeiros dias, eles vão ser mais difíceis mesmo. Porque também o corpo está acostumado a alguma coisa. E aí você muda, né, o padrão respiratório. Você começa a fazer massagem no diafragma, que geralmente a gente não faz. É uma coisa que, pelo menos, eu não fazia. Então, é uma mudança. E aí o corpo precisa de um tempo para entender que está acontecendo aquilo ali. Então, eu lembro que eu falei exatamente isso. É o primeiro dia, vai dar certo, eu vou conseguir. E aí eu fui fazendo. Acho que na segunda semana eu já comecei a conseguir fazer o vácuo. Só não conseguia fazer exatamente no tempo do exercício e tal, mas novamente essas orientações. Não consegue ficar 10, fica 5. E aí eu lembro que a primeira vez que eu consegui ficar só 3. E eu fiquei, é uma evolução. Então eu fui me motivando também nisso, assim, de não ter pressa também para o processo, porque é um processo que não é longo,
mas ele também não é tão curto, então não dá para esperar o resultado de 12 semanas no primeiro dia. E aí, ter paciência com o processo também, né, e saber que, principalmente quem passou por gestação, que não foi o meu caso, mas assim, eu sei que tem uma diferençazinha, né, em quem passou e quem não passou, mas você saber que dá para recuperar sim. Agora, se motivar. Ter o suporte é importante, mas você se motivar, né? Saber o porquê você está fazendo aquilo, qual é o seu objetivo. Então, o meu objetivo, e eu até comentei, eu acho que foi numa caixinha de perguntas sua, eu coloquei lá, que o meu objetivo era voltar a usar biquíni de uma forma que eu me sentisse confortável. E aí, é isso que eu tenho de objetivo para daqui 12 semanas. E para mais também, mas assim, foi uma coisa que eu me prometi naquele dia. Eu vou fazer desde já, porque eu quero daqui 12 semanas estar usando biquíni de uma forma mais confortável. Foi isso que eu me disse e tem dado certo. Toda vez que eu coloco novamente um biquíni, eu vejo que tá dando muita diferença, aí eu fico um pouco mais energizada, porque eu percebo que realmente está fazendo diferença. E então, assim, começar. Esse é o passo. Não tem como ser diferente. É começar e saber que tem muita coisa que no início vai doer, tem alguns exercícios que incomodam um pouco, tem alguns exercícios que são mais complicados de fazer, mas que vai dar para fazer sim. E a gente vai aprendendo. Respirar, aprendendo a fazer vácuo, aprendendo até a liberação diafragmática, as massagens também, que elas parecem muito simples, mas eu lembro que quando eu fiz a primeira vez, eu acho que os 2 primeiros dias de massagem modeladora que eu fiz, eu fiquei muito dolorida. Eu até falei com você, Jamila, eu tô sentindo muita dor. Aí você falou, é normal, vai amenizar a partir do momento que você vai colocando isso na sua rotina, realmente. Hoje eu faço tranquilamente, não sinto dor nos braços de estar ali movimentando, não sinto dor na área que eu senti nos 2 primeiros dias. Então, também saber que o processo inteiro tem várias etapas. E aí não adianta pular, tem que realmente seguir. E foi isso que eu me coloquei, né, à disposição de fazer por mim. Porque eu sabia que se eu não fizesse, ninguém ia conseguir fazer. E tem dado certo. Tem dado muito certo, na verdade. Tem dado, assim, resultados que eu não esperava agora. Eu não esperava. Eu sabia que eu tinha perdido. Eu sabia, mas eu não sabia que eu tinha perdido 10 centímetros já nas primeiras semanas. E quando a gente fez a reavaliação, para mim foi um choque, mas eu fiquei muito feliz de, assim, perceber que realmente de 100 para 90, isso já é um resultado muito bom. Então, é resultado de realmente continuar, né, o processo e ver que ele traz benefícios para além da estética. Que, na minha opinião, né, para mim, a estética ela era a última coisa que eu estava preocupada. Uma coisa que me preocupava muito mais era essa questão de dor na lombar, que eu sentia demais. Postura, que eu percebia que estava muito diferente a minha postura depois que eu ganhei esses quilos. Então, eram coisas que eu me preocupava muito mais. Só que eu percebo que a estética também ela acaba entrando em algum momento. E aí, hoje, me ver um pouco com a postura melhor, me ver sem tanta dor na lombar, me ver com a cintura um pouquinho mais aparente, isso vai trazendo uma motivação mesmo de dizer assim, vamos continuar. Porque tem poucas semanas para terminar, né? Eu já estou acho que na 38, se eu não me engano. E daqui a pouco eu faço uma nova avaliação e já entro na terceira fase. Então, a partir do momento que entrar na terceira fase, acredito eu, né, que o meu processo aí vai mudar, né? Vai ser outro. Mas saber que esse foi o primeiro para que todas as mudanças fossem acontecendo. Então, acho que é isso, né? Você saber que você precisa só começar. Sem a perspectiva de eu começar hoje, amanhã eu já vou ter grandes resultados aparentes. Provavelmente não, mas é uma coisa que você vai perceber. Com certeza vai. Se fizer certinho, vai. Isso mesmo, que legal. E é fazendo mesmo, e não tem assim, eu faço um dia e depois falto, fico mais tantos dias sem fazer, não. É a repetição mesmo do seu protocolo lá, como eu falo. Depois que entra, confia e faz aqui o que eu indiquei que o resultado vem.
A Agatha está aqui para comprovar isso, né? Ela não terminou ainda, está na metade do protocolo. Ela já eliminou 10 centímetros em 4 semanas e quando ela finalizar, ela voltará aqui para contar toda essa evolução. Uma perguntou ali, né? Tudo online, tá? Olha só, eu sou de Minas Gerais, a Agatha é de Maceió, né? Isso. De Maceió. E olha só, toda a avaliação foi feita online, que bom, né? A gente pode ter meninas lá de outros países também, estão tendo excelentes resultados também. Isso que é a maravilha do digital, né? De poder conectar tantas pessoas e ajudar. Isso é maravilhoso. Eu quero te parabenizar, tá, Agatha, pela confiança, né? Agradeço pela confiança, primeiramente, e parabéns pela dedicação, porque tudo isso aqui, né, esse resultado maravilhoso que você teve, você mostrou aqui, é realmente fruto do que você fez, é mérito seu. Eu coloquei todo o protocolo, eu falo, tá ali, eu direciono, eu gosto de ter esse acompanhamento mesmo de perto. Todos os dias eu sento aqui para responder cada uma de vocês, mas mérito seu que pegou e fez. Tá? Você tá só começando, pode ter certeza. Esse ano de 2024 já começou com tudo e você vai ter ainda mais resultados. E olha, você influencia muitas mulheres, tá? Aqui, né, dando esse depoimento, essa live ficará salva aqui no meu perfil, mas tenho certeza também que muitas pessoas ao seu redor se inspiram em você e ver essa dedicação. Eu te agradeço pelo acompanhamento e, assim, até pela sua sensibilidade de, no início, você ter dado possibilidades. Porque, como eu disse, gente, é um investimento. E cada pessoa sabe da sua realidade. Então, assim, as possibilidades, elas existem. E fazer, né, acontecer, você proporcionar os caminhos para a gente realmente conseguir fazer, dá também um diferencial muito grande, porque é diferente você fazer com acompanhamento real, assim, presencial mesmo, literalmente, a gente tá distante, mas você tá ali todos os dias se precisar. Então, assim, ter esse acompanhamento de perto é muito importante, porque a primeira coisa que você também fala, né? Manda vídeo de quando você está fazendo, para eu ver como é que tá, para corrigir. Porque também não adianta fazer errado e continuando fazendo errado e realmente não vai ter resultado. Então, fazer os videozinhos para você corrigir, esse acompanhamento que você dá realmente de perto, as perguntas que você geralmente faz, né? Você faz muita enquete no grupo, né? De como foi a semana, como é que está começando a semana, qual dia é melhor, qual horário é melhor para as aulas, que tem aula ao vivo também, e marcar realmente, assim, de uma forma que fique tranquila para todo mundo. Claro que vai ter uma ou outra que não vai conseguir, mas fica tudo salvo, então a gente consegue ter acesso. O que é muito bom, porque depois a gente pode tirar dúvidas do que foi visto ali. Então, assim, o seu acompanhamento também, ele é muito cuidadoso, porque você vai para cada aluna específica e vê o que cada uma precisa. No meu caso, como eu nunca tive gestação, então provavelmente o meu processo é um processo bem diferente de quem já teve. Então, ver o processo de cada uma de uma forma assim tão individual, ele acaba sendo mais eficiente, porque a gente consegue ver realmente aonde está o nosso problema e ir na fonte do problema. Não adiantava eu fazer um protocolo de uma pessoa, por exemplo, passou pelo menos por uma gestação, porque eu nunca passei, então provavelmente o meu problema é diferente, apesar de também ser diástase, mas é diferente. E aí ter esse acompanhamento, ter todo esse cuidado, né, de perceber qual era o objetivo realmente, também dá uma diferença muito grande, porque a gente fica mais segura de participar. Pelo menos eu fiquei muito mais segura quando eu vi isso acontecendo. De saber como fazer a avaliação, de perceber quanto eu tinha de diástase, aonde era realmente, se era gordura também, se era só diástase, o que realmente era. E aí, depois de tudo isso, ir sim para o protocolo. E também não adiantava simplesmente dizer, tenho diástase e fazer qualquer protocolo. Mas esse acompanhamento muito individualizado que você dá, ele também faz muita diferença. Então, assim, muito obrigada por você ter proporcionado, não só para mim, mas para as outras meninas também, mas ter proporcionado esses caminhos para a gente conseguir realizar essas coisas. Porque é uma realidade que a gente gostaria de voltar a viver. Então, eu gostaria
gostaria muito de voltar a usar um biquíni de uma forma mais segura. E eu não estava conseguindo. E eu estava fazendo tudo errado, né? Abdominal, jump, então isso tudo para mim, naquele momento, aquilo era errado. Naquele momento. Não é que nunca vou poder fazer de novo, mas naquele momento estava errado. Então, saber aonde eu estava errando e corrigir, né? E isso veio a partir de você. Então, muito obrigada, de verdade, por ter dado essa oportunidade de saber o que estava realmente acontecendo e fazer o tratamento correto. E eu acho que, assim, foi muito o que você disse, começar o ano de uma forma diferente, porque eu lembro que no finalzinho de dezembro, eu acho, eu pensei, eu quero esse ano realmente focar na minha questão de aparência. Vamos dizer assim, primeiro eu pensava muito na aparência, depois eu disse, não, é uma questão de saúde, porque eu sabia que eu tinha engordado também. Eu disse, não, vamos pensar na saúde, porque a estética vai vir depois. E aí eu acho que uma semana depois foi que eu vi o seu anúncio, aí eu fiquei, talvez seja isso que eu estou precisando. E aí eu entrei no perfil, fui olhando, fui ficando mais curiosa e tal. Resolvi participar da jornada e na jornada eu fui vendo o que realmente estava acontecendo, fui entendendo. E assim, todos os dias eu pensava, eu vou fazer. Aí depois eu ficava, não, acho que depois eu faço. Mas aí eu pensei, bom, estamos em janeiro. Se eu não fizer agora, provavelmente eu não vou fazer durante o resto do ano. Porque vai ficando mais difícil você entender que tá nesse processo e aí, depois eu faço, depois eu faço, e provavelmente não faz, ou já faz bem depois, poder ter tido resultados antes. Então, não, janeiro, vou fazer. Eu me prometi que eu ia fazer algo por mim esse ano e eu vou fazer. Então aí, só fui. Só comecei do jeito que dava, com o que eu tinha, e deu super certo. Tá dando, né? Que bom, né? É aquele tal de depois, e o depois nunca chega, né? Que bom que você tomou uma decisão e hoje já está aqui dando esse depoimento maravilhoso. A Célia pergunta se diástase tem a ver com peso ou só com o abdômen que fica dilatado. Olha só, Célia, como é interessante, né? Ter o acompanhamento mesmo, porque o caso da Ágata, por exemplo, além do protocolo de reabilitação da diástase, ela também está fazendo um protocolo de emagrecimento que envolve a reeducação alimentar, que envolve o treino funcional. Agora, talvez a sua situação seja só tratar a diástase, e aí não tem nada a ver com dieta, não tem nada a ver com emagrecimento. O que acontece com muitas mamães, né? Tá magrinha, mas tá com aquela barriga distendida, estufada, por causa da diástase. Então, não vai fazer dieta. É esse acompanhamento que eu faço bem de perto. Na hora que entra, eu vou entender, Agatha, o seu protocolo é esse, você também precisa dessa educação alimentar. Ou ontem mesmo, né, o caso da Magali, que esteve aqui também dando depoimento, o dela foi somente a reabilitação da diástase, ela já estava muito magrinha. E, na verdade, agora estamos trabalhando o ganho de massa muscular. Então, essa diferença que realmente precisa, porque às vezes é o que eu falei da internet, né? Pega um vídeo ali, você acha que é para você, mas não é para você o exercício. Aí você não tem resultado, sabe? Então, é essa diferença mesmo que vocês precisam entender mesmo da reabilitação da diástase, de todo o protocolo, tá? E é isso que é o meu trabalho. Por isso que eu gosto e vejo essa necessidade. Não adianta ter algo para todas. Precisa ter esse olhar individualizado mesmo para ter um resultado mais eficiente. Isso mesmo. Acho que uma coisa que eu gostaria de comentar para finalizar, né? Eu tenho um jump em casa. Então, além de fazer na academia, eu às vezes, não era sempre, mas não ia fazer em casa também. Porque eu achava que se eu ficasse pulando, e como você acaba começando a suar e tudo mais, eu achava que aquilo ali estava me fazendo realmente perder peso, né, nesse caso. E aí, não. Depois eu entendi que não era bem assim, que não tinha muita relação uma coisa com a outra. E foi quando eu comecei a entender que quanto mais eu fazia jump, mais eu percebia que eu me cansava, né? E aí, como eu não estava tendo tanto controle da respiração, eu me cansava. E depois que eu acabava, eu lembro que eu ficava assim, com muita dor na lombar, muita. E eu ficava, não, faz parte do exercício, vamos continuar, vai dar tudo certo. E aí, quando encontrei Jamila, eu percebi que estava fazendo tudo errado. Essa parte do jump estava muito errado para mim.
não era um exercício que era para eu estar fazendo, e eu já estava fazendo há um certo tempo, né? Eu tenho quase 1 ano de musculação, né, de retorno, e aí eu estava fazendo errado, tinha um tempo considerável. E aí eu fiquei, então eu estou fazendo há 1 ano praticamente tudo errado, praticamente tudo, né, errado, e eu só estava piorando o meu problema. E aí, às vezes eu chegava da academia, eu tirava a roupa e eu percebia que estava mais estufado do que antes, né, de quando eu tinha ido. E aí eu ficava me perguntando, assim, de verdade, o que estava acontecendo? Porque na minha cabeça era para eu ir e voltar menos. E aí eu também tinha muito essa noção, como eu tomo muita água, eu ficava, não, eu acho que é a quantidade de água que eu estou tomando. Eu estou tendo retenção. E aí depois eu percebi que não era, porque depois eu fui entendendo aonde era que eu estava errando. Então, culpar a quantidade de água, culpar o exercício, culpar a quantidade de vezes que eu ia, ou o exercício que eu estava fazendo, dependia muito. Algumas coisas realmente estavam erradas e outras não. Mas eu achava que sim. E outras eu precisava fazer e não estava fazendo. Então, assim, esse acompanhamento, ele faz a diferença justamente por isso. Porque você vê realmente onde está o problema, realmente onde está aonde você tem que atingir para realmente ter resultado. Então, respirar melhor, né, para mim, foi um dos pontos principais, mas teve também a questão da ingestão de água, da melhora da alimentação, que já estava melhorzinha do que na época da pandemia, mas ultimamente só tem melhorado, porque, como eu disse, pelo menos o meu grupo, né, o grupo que eu participo, a gente troca muita receita, a gente manda foto do prato todo santo dia, assim, principalmente no almoço, a gente manda foto dos pratos, Eu adoro, lanches, né? Porque pergunta eu como consigo ver o faz. que vocês estão alimentando. Exatamente. Então, assim, a gente vai vendo. Tem coisas assim que, por exemplo, alguma fruta, alguma coisa que você nem tem ideia de que dava para fazer daquele jeito, e aí você vê alguém fazendo. Então, isso também ajuda muito, porque você tem variedade também, para não estar sempre comendo a mesma coisa, enjoei. E aí perde o foco nessa parte, que para mim é a parte mais complicada, né? Então, fazer de várias formas também ajuda bastante, porque você tem opções. Então, isso também foi muito importante para mim, né? Outra coisa que eu fazia bastante, que eu não mencionei, é que eu fazia muita corrida de rua mesmo. Eu sempre corri muito na rua, gostava e tal. Mas agora não é mais um exercício funcional para mim. Antes era. Mas agora não é. E não é que eu não vou poder voltar. Mas nesse momento eu não posso. Então, eu tirei também da rotina. Eu fui indo algumas vezes, mas aí, a partir do momento que eu vi que não era para estar acontecendo, eu parei, né? Nem voltei na rotina que eu realmente tinha, porque não era para agora. Então, também tirei. E assim, não ter medo de fazer essas adaptações, porque tem que confiar no processo. Não adiantava Jamila chegar para mim e dizer, você não pode fazer o jump agora, e eu ir para academia e repetir os exercícios de jump que eu tinha no meu plano. Porque eu ia estar chocando uma coisa com a outra, né? Ao invés de estaria melhorando, mas também ao mesmo tempo estaria perdendo. Então, não fazia sentido. Então, não ter medo de tirar o que realmente está atrapalhando naquele momento e ir substituindo, se for possível, né? Como eu disse, eu tinha muito abdominal, então eu substituí pela questão da respiração. Então, eu fico lá realmente deitadinha fazendo exercício de respiração. E algumas pessoas acham até estranho o fato de eu ficar aquele tempinho ali deitado só respirando. E acho que eu estou em descanso, às vezes, dos exercícios de maquinário. Mas não é o exercício realmente de respiração. Então, assim, não ter medo de passar pelo processo também é muito importante, porque você vai voltar a fazer algumas coisas, mas precisa primeiro de tratar outras. Então, essa foi a minha experiência, está sendo, a minha experiência. Mas é muito individual. Então, assim, tem outras formas de fazer, né, outras perspectivas, outras possibilidades, mas o seu acompanhamento individual faz muita diferença, porque você viu realmente onde estava o meu problema, você viu onde está o problema de cada uma, na verdade. A gente compartilha muita coisa, sim, mas cada uma tem o seu protocolo. E aí é seguir o seu protocolo. Não adianta também eu chegar e seguir o protocolo de outra pessoa, porque não é para mim. Então, isso também dá muita disposição até para passar pelo processo, que não é um processo que é super fácil, porque exige um pouquinho, né, de disciplina, exige
realmente de você estar ali disposta a fazer, mas que dá resultado. Verdade. E quando começa também, né, fazer os exercícios, a sua disciplina em outras coisas da sua vida melhora. Então isso é bem interessante mesmo. Quando você se compromete a fazer, que seja 5 minutos, quando entra eu pergunto exatamente o tempo disponível, eu sei da rotina, principalmente quem é mãe, Também. tem um pós-parto bem recente, são 10 minutos, 15 minutos, de acordo com o seu tempo que você irá fazer os exercícios. Nada além, porque também às vezes coloca aquela demanda muito grande de exercícios. Nossa, eu vou fazer 1 hora. E na verdade você não tem esse tempo e você não cumpre. Então, melhor começar aos poucos, de acordo com a sua necessidade, e aos pouquinhos, com o decorrer dessa rotina, desse tempo, você vai aumentando junto comigo, com o meu acompanhamento, é claro. Isso é bem interessante também. Na primeira avaliação, inclusive na minha, né, eu lembro que você me perguntou exatamente isso. Quanto tempo eu tinha disponível? Eu falei 1 hora e meia. E aí hoje eu já não tenho mais 1 hora e meia, eu tenho 1 hora. Tanto que nessa reavaliação eu mudei, né, o tempo. Quanto tempo você tem disponível? 1 hora. E 1 hora eu consigo fazer tudo. Eu consigo fazer o exercício da diástase, a massagem, consigo fazer o funcional e ainda sobra tempo às vezes. Depende muito também de como eu estou fazendo. Principalmente o funcional, que geralmente você fala nas aulas, né? No seu tempo, no seu ritmo. Mas, se puder, acelera. Eu gosto muito dessa tua frase, acelera. E aí eu vou. Só que tem dias que eu não consigo. E aí eu vou fazer devagarzinho mesmo, vou fazer realmente naquele ritmo que eu tô naquele dia. Mas eu consigo fazer tudo em 1 hora. Então, assim, tem o meu plano, né, da musculação mesmo, que eu faço todos os dias, né, naquele mesmo horário de manhã, logo cedinho, assim que eu acordo, antes de ir para o trabalho. E aí depois eu venho para o seu. Então, assim, tem dias que eu consigo fazer logo seguido, e tem dia que não, tem dia que geralmente eu faço à noite. Mas dá para fazer, né, em 1 hora. E aí tem vários tempos, né? Tem gente que só tem meia hora e dá para fazer também. 20 minutos também, porque são aulas muito curtas, são coisas muito também bem explicadas, num sentido muito detalhado, e a gente entende logo de primeira. Pelo menos eu consigo entender logo de primeira, assim, o que realmente é para fazer. Então, por exemplo, a posição do triângulo era uma posição que a primeira aula eu não entendi. Mas aí eu voltei o vídeo, vi você fazendo e depois eu fui fazer. Então, logo de primeiro eu entendi e fui. Então, hoje eu faço tranquilo a posição triângulo. Quando você fala na aula, eu já sei o que é e eu já me posiciono. E aí também ajuda muito na gerência do tempo da aula, né? Às vezes a aula dura um pouco mais, mas você já sabe mais ou menos como é, então você dá seguimento. Então, isso também faz muita diferença, porque nem sempre o meu tempo vai ser o tempo da outra pessoa, e como é tudo individual, não tem aquela coisa coletiva, né, de todos os dias ser coletivo, então cada um faz no momento que dá. Tem meninas que, como você falou, né, não moram aqui do Brasil, moram em outro país, e às vezes a gente acorda, né, pelo menos eu acordo aqui 6 horas, por exemplo, elas estão mandando vídeo 1 a 2 da manhã, mas é o horário que é aqui, para elas lá é o horário que dá para fazer. E cada um está fazendo o seu tempo e a gente vai conseguindo fazer. Exatamente. Ah, que legal. É muito bom ter esse depoimento, essa experiência da sua primeira fase no protocolo by Diástase. Agatha, quero te receber aqui quando finalizarem essa aula, que ficará salva para outras pessoas assistirem em outro momento. E, como eu falei, a sua história inspira outras pessoas, pode ter certeza. Parabéns pela sua evolução, pela sua dedicação, e conte comigo, vamos juntas aí terminar essa fase e depois vamos passar para outra, que esse ano, tenho certeza, você começou de uma forma e vai terminar de outra totalmente diferente. Com certeza, então, esse é o objetivo. Que legal, muito obrigada, Agatha. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, pelo acompanhamento, e espero que, assim, os resultados eles vão aparecendo com mais frequência, e motivando outras pessoas também, que é muito importante, porque às vezes a gente precisa ver uma pessoa passando por aquele processo para entender que é possível. Então, acho que, assim, é muito importante. Eu vi, né, antes de participar, eu vi alguns depoimentos das meninas, e outras meninas, né, que já estavam no by Diástase. Então, isso também foi muito importante para mim, ver que era possível.
Então, eu espero que o que eu estou dizendo aqui hoje seja motivo de quem ainda não está fazendo, começar a fazer, porque realmente faz uma diferença, dá realmente, assim, uma visão muito diferente, né, de disciplina, de corpo também, mas de disciplina mesmo, como você disse, em todas as áreas. A partir do momento que eu comecei a fazer exatamente o que eu precisava fazer, esse exercício e tudo mais, foi repercutindo em outras coisas também. Então, às vezes tem dias que eu consigo deixar bem fixozinho o horário, então eu sei que depois daquela atividade eu tenho o badiastas para fazer, ou antes. Então, nada me tira daquela rotina, naquele dia específico. Então, isso também foi um ganho para mim, né? Uma disciplina maior. Coisa que antes eu já tinha uma organização legal, mas eu percebo que agora está tendo uma melhora cada vez mais significativa. Então, isso também é muito bom. Que legal, ajudou na disciplina também. Isso é maravilhoso, com certeza. Ajudei um todo. Que legal. Tenho certeza e é bom sim, porque como eu falo com vocês lá, a internet tem muito conteúdo, então quando vem alguém como você, as outras meninas, contar a experiência, isso valida muito e encoraja outras mulheres que ficam indecisas, achando que vai ser mais investimento, que não vai dar certo. E assim, é comum, né? Eu super entendo pensar dessa forma, às vezes já tentou tantas coisas, e quando vem alguém como você, vem a Magali, veio a outra aluna também essa semana, isso valida muito, não só o meu trabalho com vocês, como a experiência de cada uma em situações diferentes. Isso é muito bom. Eu agradeço o seu momento, o seu tempo que você tirou aí para estar contribuindo, porque esse tempo é muito valioso para contribuir com outras mulheres. Eu te agradeço, Jamila. Muito obrigada de verdade. E espero assim que a próxima turma esteja tão motivada quanto a nossa, né? Porque as meninas são muito motivadas. Às vezes eu percebo que eu não falo muito no grupo, né? Porque eu tenho uma rotina muito mais agitada, no sentido fora de casa, então eu não consigo acompanhar. Mas eu vejo as meninas muito motivadas. Às vezes eu fico pensando, eu quero exatamente isso, essa motivação. E aí eu só vou. Porque tem dia que realmente a gente não quer, mas vendo a outra ali mandando, tem gente que manda muito cedo, às vezes já fiz o RAP, o IPO, funcionar, não sei o que, e eu fico, gente, eu não consigo fazer essa hora, mas eu vou fazer no meu horário, e aí eu só vou. Então, assim, uma motivando a outra também tem bastante diferença, porque a gente acaba criando umas conexões muito legais e vendo que fazer o caminho com outras pessoas fica mais fácil, porque você tem para onde recorrer quando tá um pouquinho mais difícil. Então, acho que essa turma que eu estou, ela é muito ótima nesse sentido. E outros também, mas nesse sentido me ajudou muito. Então, eu espero que a próxima esteja tão motivada quanto a gente, né? Porque faz diferença, sim, né? É uma diferença muito grande. Tá? Saber que você tem um grupo ali junto com você. Isso mesmo, com certeza. E que legal, né, Agatha? As meninas são bem animadas mesmo, anima, né? Porque manda ali cedo, até mesmo eu olho aquele grupo, fico ali todo momento com vocês, tirando dúvidas, e é legal mesmo ver como uma fica ali arrastando a outra, puxando mesmo. Se uma desanima, a outra fala, não, não desanima, vai. E isso é uma rede de apoios mesmo, que muitas vezes muitas mulheres não têm em casa, não têm ao redor. Acaba sendo um encontro muito grande, como você falou, gera muitas conexões, amizades mesmo ali dentro da comunidade. Eu fico muito orgulhosa disso. Isso, exatamente. Então tá, Agatha, olha, é um momento muito bom estar aqui com você. Muito obrigada por essa presença, as meninas que participaram aqui também. Quem ainda não está inscrita na jornada, comenta a jornada para você receber o seu convite gratuito, para você entender o que está acontecendo com o seu corpo e aí sim você faz a sua tomada de decisão se é para você ou não, porque eu sou muito transparente, a Agatha passou pelo processo, agora como minha aluna ela sabe, né, tudo que eu falei antes é exatamente o que eu mostro ali dentro. Pode ter certeza que não é nada assim que eu falo e depois é aquela pessoa que some, né? Que às vezes acontece isso com muitas outras pessoas. Não, eu estou aqui com vocês, sou muito sincera, não falo nada que não seja dentro da realidade, que é para situar mesmo cada uma de vocês. Então entra na jornada, participa, fez sentido para você? Aí sim você está pronta para se tornar lá poderosa dentro da comunidade, assim como a Agatha. Isso mesmo, foi exatamente o que aconteceu comigo. Que bom.
Então, tá joia, meninas. Olha, muito obrigada, tá, pela participação de todas. Vou deixar aqui salvo. Vocês compartilham com outras mulheres que às vezes não sabem o que está acontecendo com o corpo. Então, compartilhe que muitas mulheres sofrem por não saber o que está acontecendo, vai para métodos errados, paga caro em estética, sendo que tem um caminho muito mais fácil e mais simples a seguir, tá bom? Se tiver, isso, tô vendo aqui. Então, uma boa noite a todas. Muito obrigada, Agatha. Um ótimo final de semana para vocês. E segunda já começa a jornada e estaremos juntas, tá? Vai no grupo do WhatsApp, que lá que eu deixo todas as informações, tá bom? Uma ótima noite a todos. Tchau.